Boa tarde. Vamos começar os nossos trabalhos aqui. Eu queria inicialmente apresentar a nossa palestrante, Tatiana Bastos. Ela é a presidente do Observatório Social do Rio de Janeiro. Falar para vocês que essa questão do fomento ao controle social é um objetivo estratégico, está no nosso plano estratégico desde 2010. Quer dizer, é uma função do tribunal fomentar o controle social. A gente tem feito isso de diversas formas, dando capacitação para conselhos municipais, tentando criar maior acesso às informações do tribunal, lembrando que o tribunal é o grande banco de dados a respeito da administração do município do Rio de Janeiro. A gente tem aqui um conjunto de informações que tem que ser disponibilizado para a sociedade, que é uma forma de se fazer o controle social. Agora, esse controle social, a forma dele atuar mais efetivamente é de forma organizada, através de ONGs, organizações sociais, que é o caso exatamente do Observatório. Eu não sei se vocês sabem, o Observatório Social é o maior demandante da nossa ouvidoria. Isso já demonstra a importância deles para a gente. Nós damos capacitação através dos nossos auditores em relação a questões de orçamento público para os voluntários do Observatório Social. E a Tatiana vai ter a oportunidade aqui de conversar com a gente hoje para explicar um pouco mais de como é o trabalho deles, qual é o objetivo deles e como o tribunal pode ajudar efetivamente essa questão do controle social no sentido de melhorar as políticas públicas referentes à cidade do Rio de Janeiro. Então, vou pedir uma salva de palmas aqui para a Tatiana, que vai conversar aqui com a gente. Bom, com a introdução do Carlos, fica fácil falar sobre o observatório, né? Desculpa se só nós somos os maiores demandantes, inclusive. Eu sei que o primeiro recurso que o tribunal recebeu da LAI foi nosso. Isso eu sei, inclusive nós nos orgulhamos. Vou falar um pouco sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui em nome do Observatório Social do Brasil, Rio de Janeiro, falando sobre controle social, falando sobre comunicação, falando sobre cultura da transparência, temas esses importantíssimos, né, para melhor participação, para a participação mais ativa da sociedade. E para a melhoria também do município do Rio de Janeiro. E um outro agradecimento é que, pelo tema, os meus livros de história eu tive que tirar pó, né, porque falar de comunicação não tem... comunicação para o controle social não tem muito como não voltar, né? Vamos lá. Comunicação na perspectiva do controle social. Grécia Antiga. Eu juro que eu dou saltos, tá, temporais. Aristóteles falava, né, que o homem como definição, né, era só sendo um ser político. Para ser homem, né, para ser cidadão, você necessariamente precisava participar da polis, da cidade-estado. Né? Então, por que eu fiz esse recorte especificamente em relação à comunicação? Como é que era passada a informação na Grécia Antiga? Né, nas praças públicas, né, você tinha o falador, né, aquele que era responsável pela comunicação das informações do Estado e para incentivar a participação dos outros co-cidadãos. Né. É claro e evidente que aqui a gente está falando de homem de fato, homem gênero, né, e nem todos eram integrantes, eram participantes da sociedade. Né, a comunicação ela tem a sua maior difusão, né, já no século XV, com a invenção da impressão mecânica, né, que a gente chama ou Revolução da Imprensa ou Revolução de Gutenberg. Por quê? Antigamente é óbvio que existia livro, é óbvio que existia troca de comunicação, é óbvio que existia passagem de informação, mas ela se dá num volume maior, ela amplia, sim, com o livro impresso, é inegável. Tem uma discussão, né, que o primeiro livro impresso teria sido a Bíblia, ou um livro histórico, enfim, mas efetivamente não é
importante, né? Mas sim do que essa possibilidade de impressão em larga escala, né? Impressão a partir da mecanização, isso pôde ampliar na divulgação de informações. Final do século XIX, nós temos aí cinema, nós temos rádio, nós temos comunicação de massa. O que isso é importante para o controle social, né, para a participação do cidadão na vida social, na vida do ente público. Você tem formas de divulgação que você não atinge individualmente. Por isso a comunicação de massa, né? Você estabelece uma padronização que tem uma tendência a atingir todos. Essa forma de comunicação de massa, ela não atinge, você não consegue dominar, né? Você não consegue restringir. Hoje nós temos isso certamente com a internet, né? Essa grande revolução. Mundo recente. Web 2.0, né? Eu sou, na verdade, da Web 1.0, que era o site estático, que você só tinha um canal de informação, que era o produtor de informação, simplesmente te passava e isso estava acabado. A internet 2.0, você tem a participação dos internautas, né? Da produção de conteúdo, o diálogo do consumidor, aí nós temos muito consumo, mas daquele que navega, né? Do internauta, dominando o seu próprio conteúdo. Ele decide, no momento que ele quer assistir, o que ele quer assistir, ele encaminha vídeos, ele sobe conteúdo, ele é um indivíduo diferente, né? É o indivíduo do século XXI. Primavera Árabe. Mas, Tatiana, o que isso tem a ver com participação da sociedade? Eu trouxe aqui até uma certa cola, porque quais foram os países, né, da Primavera Árabe? Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein. Né? O que isso teve como consequência e por que especificamente esse fato histórico é importante? É entendido como o primeiro movimento da sociedade organizado pelo Facebook. O Facebook estava crescente, né? Claro, né, que a organização social se dá desde sempre. Não é para a internet que antecipou nada. Mas é interessante que a marcação da organização se deu pela rede social, né? O uso da rede social em uma região de pouca transparência, né? A região árabe, existe uma restrição de informação, existe um controle muito maior do que nós do Ocidente entendemos, né? Então, é interessante perceber que uma rede social fez uma mobilização da sociedade pelo simples fato de poderem se reunir, poderem trocar ideias e poderem discordar daquela situação política existente nos respectivos países. Geração Z, né? Geração Z hoje, quem está na faixa dos 20 até a casa dos 30, todos nós aqui, mas é uma geração que uma geração que ela usa Spotify, ela não tem a lógica da propriedade como nós, né? A necessidade da compra da casa, a necessidade da compra do carro. É uma geração que ela por si, ela já se expõe mais, né? Ela se expõe e quer, sim, que o outro se exponha. Né? No seu próprio consumo, ela exige que a marca se posicione. O que determinada marca pensa sobre isso? Né? Qual é a questão ética específica de determinado produto? O que seria impensável. Né? O que efetivamente, há 10 anos atrás, o posicionamento da Nike sobre a inclusão no esporte seria importante para o próprio consumo de um tênis. Né? Essa geração está questionando isso. É essa geração que está entrando hoje no mercado de trabalho, no mercado de consumo, com certeza, mas é essa geração que está batendo a porta do serviço público.
né? É com eles também que temos que nos comunicar. Eleições dos Estados Unidos, inclusive pesquisa, né, pesquisa norte-americana deveria ter sido implodida com a eleição de 2016. É falado, né, que a Rússia teve participação por manipulação do código das redes sociais, né? Então, ou seja, algo não direto, né, não é uma arma. Enfim, até recentemente voltamos a ter nos noticiários as armas biológicas, infelizmente, mas, né, não é uma forma de atuação concreta, bélica, porém uma maneira de manipulação na linguagem atual, né? Hoje, então, na verdade, eles abriram processo, enfim, estão analisando se houve intervenção ou não no código né, do que aparece, porque quando nós estamos na rede, né, principalmente no Facebook, você tem um cercadinho que eles produzem para a gente, né? Eles nos alimentam daquilo que eles entendem que a gente gostaria, né? Que hoje seria inteligência artificial. A gente consome aquilo que, em tese, eles acham que a gente deveria consumir, que a gente gostaria de consumir, né? E isso potencialmente poderia trazer, e talvez tenha, né, alterado um resultado de uma eleição de um país pequeno como os Estados Unidos. Web 3.0, né, que é o que nós estamos caminhando, né? Então a gente sai, já está ultrapassado simplesmente compartilhar. Hoje a gente tem um conteúdo personalizado, ou seja, a cada acesso, o código ali das informações que você disponibiliza, ele cada vez mais fala individualmente para aquele navegador ali, né, para aquele usuário. Então, cada vez mais, potencialmente também estaremos vivendo em cercadinhos, né, em cercadinhos que de consumo, em cercadinhos de conteúdo, até próprio em relação à limitação de conteúdo que nós estamos disponíveis, que estão disponíveis para a gente, né? 85% da administração direta da prefeitura tem mais de 36 anos. Né? Esse dado é de um relatório do Tribunal de Contas do município. Então, se estiver errado... Não, brincadeira. Então, significa que os servidores, né, aquele que está pensando o Estado e trabalhando pelo Estado, o Estado lato, né, ele também precisa entender essa geração que está acessando os dados. Né? É significativo ter mais de 85% com mais de 36 anos? Sim e não. Né? Mas é um ponto que devemos ter de atenção, porque nós temos um a priori. Né? Quando a gente tem uma diferença geracional de uso de sistema, a gente pode ter restrições, ou pode ter uma forma de tentar controlar, mas na minha época não era assim. Mas nós também temos que entender que quem está demandando é diferente da gente. Né? Então, é a ampliação de olhar também. Né? No Brasil, período Vargas, Hora do Brasil. Né? Foi era para entrar um som agora. Puxa vida. Poxa, eu cortei exatamente a Hora do Brasil para ter aquela coisa emocional. Né? Puxa vida. Agora eu tive que contar. Falhou. Período Vargas, né, que o Brasil não teve só a ditadura militar, nós tivemos um período de ditadura civil, período Vargas, né, parte da...
Bom, enfim, mas entraria agora a hora do Brasil, né? 19 horas, enfim. Mas o que essa comunicação é importante para nós? Né? Quando ela foi pensada num movimento de apenas uma direção. Né? O governo ele informaria, né, o que estava acontecendo né, no poder executivo nesse período. Hoje em dia são os 3 poderes mais o Tribunal de Contas da União, acho que 3 dias na semana, não tenho certeza, mas acho que são. Só que eles começaram a perceber, né, que esse momento do rádio era conhecido como fala você, né, porque era só uma via, né, a partir dessa experiência, né, de buscar uma tentativa de diálogo, né, eles não só transmitiam diariamente a Hora do Brasil, como utilizavam o jornal Amanhã para fazer enquete, ou seja, para tentar estimular a participação da sociedade pelo jornal. Né? Então, você divulgava pelo rádio e você tinha o jornal Amanhã como uma forma de retorno da opinião né? Enfim, você fazia questionamentos, você fazia perguntas para ter retorno do cidadão. Né? Hoje, até o período, né, que pode ser transmitido a Hora do Brasil passou a ser variável, né, de 7 da noite às 10, se eu não me engano, 10 para terminar, então até 9 horas você tem que transmitir a Hora do Brasil. Com seu benefício ou não, né, certamente é um momento de divulgação dos 3 poderes, ainda em uso. Né? Constituição Federal, quais são as formas de participação previstas da sociedade, né? Então, não só o voto, obviamente, como também temos no artigo 14 o plebiscito e o referendo. O Brasil, pós-Constituição de 88, não sei se vocês se lembram, né, pela idade, mas não tem áudio. Vocês, puxa vida. Tem áudio isso? Bom, essa é a propaganda. Quando tivemos, né, que votar entre parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, né, essa era a propaganda oficial. Você tinha que votar pela República e pelo presidencialismo. Nós optamos pelo presidencialismo. E foi um referendo logo pouco tempo depois da promulgação da Constituição de 88, né, também prevista na própria Constituição, né, esse questionamento. Eu destacaria... Tudo bem. Eu destacaria da Constituição basicamente 4 artigos de participação da sociedade. Né? A previsão no artigo 31, parágrafo 3º, que o contribuinte ele pode fiscalizar as contas do município. É uma visão, digamos, analógica, né, da participação da sociedade, uma visão de 88, que você teria que ter a prestação de contas disponível para qualquer cidadão verificar. Eu tenho curiosidade, isso talvez até um dia faça, quantos pediram as contas, né? Porque isso tem que ter registro, claro. É um artigo bastante interessante, mas pouco prático, digamos. Né? O princípio da publicidade. Publicidade é essa que foi revolucionada pela Lei de Acesso à Informação, mas já prevista na Constituição de 88, também prevista na Constituição de 67, com a publicação no Diário Oficial, enfim. Né? É um princípio da administração pública. O princípio da transparência, que não é um princípio explícito da Constituição, né? Mas a gente pode entender como um princípio derivado do direito à informação e do princípio democrático. Né? E as comissões do Congresso Nacional, que necessariamente precisam fazer audiências públicas
com as entidades da sociedade civil, ou seja, buscar a opinião, buscar a participação da sociedade, inclusive na sua própria forma de atuação, né, do Congresso. O artigo 73, parágrafo 1º, especificamente em relação à administração indireta, quando na lei de constituição da empresa pública Sociedade de Economia Mista, ela deve prever formas de fiscalização da sociedade. Ou seja, aquilo que regulamenta a administração indireta, seja lei ou enfim, estatuto, deve prever formas de fiscalização. Isso também é interessante, né? É um mecanismo que disponibiliza para a participação da sociedade, né? Para além desses destaques de artigos, obviamente, né, os conselhos de participação da sociedade, né, o Conselho de Saúde é um conselho constitucional, previsto constitucionalmente, e em leis infraconstitucionais, a participação direta do cidadão, né? A Lei 8666, a grande lei do demônio, no artigo 4º, né, permite ao cidadão acompanhar o procedimento licitatório. É um direito subjetivo do cidadão que o procedimento licitatório seja regular, né? Independe se ele está participando ou não, que também é interessante. Uma palavra da moda, né, que é o empoderamento. É o empoderamento do cidadão participando do processo de compras, né? O aviso em diário oficial, ou seja, a publicidade como princípio da administração, e as audiências públicas obrigatórias, dependendo do valor da contratação. São formas de publicidade, são formas de comunicação do ente, contratante, no caso, ou vendendo, né, também, previstos na Lei 8666 infraconstitucional. Né? Falando sobre a Lei de Acesso à Informação, e especificamente, que é nossa menina dos olhos, né? Do controle social como ferramenta de participação da sociedade. Né? É diretriz da lei a divulgação das informações de interesse público independente de solicitação. Isso é uma forma, uma mudança, na verdade, de paradigma da divulgação da informação, do acesso de transparência passiva. Quando você não pergunta, transparência ativa. Quando você já disponibiliza a informação, você também cria demanda. Porque isso com certeza vocês têm essa percepção no trabalho diário, poucas pessoas sabem o que o Tribunal de Contas faz. Né? Fora as pessoas que estudam especificamente, seja direito ou não, não conhece o órgão, né? Não conhece a potencialidade que as informações que um Tribunal de Contas, que as informações que um controle interno também pode disponibilizar, e isso para a própria sociedade executar o seu dever e direito, né, de monitoramento social. É uma diretriz, então, da Lei de Acesso. A utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, e isso, por isso, né, essa diretriz da Lei de Acesso dialoga diretamente com o tipo de sociedade hoje, né, que é a sociedade informatizada, é a sociedade que não gosta de esperar, é a sociedade que, se hoje o acesso fosse discado, provavelmente o índice de suicídio seria enorme, né, porque é muito tempo, imagina aquele barulhinho, enfim, hoje em dia seria impensável. A gente está falando em 4G, a gente está falando em celular, que é mais potente que muitos computadores. Né? É um público, né? É um público que tem a internet como quase um meio de vida, né, basicamente. O desenvolvimento, como diretriz da Lei de Acesso, desenvolvimento do controle social da administração pública. Eu, na verdade, inverti os incisos, né? Mas o desenvolvimento do controle social é uma proposta de Estado, né? Não é uma proposta de governo A, B, C ou D. É uma proposta de que a própria população ela não simplesmente delegue de 2 em 2 anos simplesmente na urna, né? Ela também auxilie e seja um facilitador também das instituições
como como Tribunal de Contas, como Ministério Público, mas também assuma o seu papel de controle social. E, aí já puxando para a próxima parte da apresentação, que é a cultura da transparência, é uma diretriz da lei de acesso, o fomento à cultura da transparência. Né? A cultura da transparência ela é dúplice. Né? Não existe, na verdade, transparência por si, né, sem mudança social. Nós saímos de um período de ditadura muito longo, né, onde o não era a regra. Essa mudança de paradigma, ela deve acontecer, porque ela não só está prevista na Constituição, como em leis de transparência, não só a lei de acesso, como a LRF já trouxe muitas obrigações dos entes de transparência, como o marco do terceiro setor também traz, né? Mas essa mudança de postura, essa mudança de paradigma, ela também é um processo. Né? É um processo que deve acontecer tanto internamente nos órgãos, nas entidades, como também na própria sociedade. Cultura da transparência ativa. Né? Eu trouxe aqui só um pouco, né, do que a lei de acesso. Eu tenho certeza que vocês conhecem a lei, né, tem até um nomezinho bonitinho. O que é transparência ativa? Né? É um mínimo de conteúdo que o órgão ou entidade deve disponibilizar em seu próprio site. Né? É interessante que o legislador ele se preocupa em determinar que fique expresso a competência e a estrutura organizacional. Por quê? As pessoas não conhecem. O cidadão comum não conhece a estrutura do Estado, né? Estado lato. Então, nós precisamos também falar, olha, quando nos referirmos, é no SMEL. O que é SMEL? Né? O que é secretária? Tem que falar assim, Secretaria de Meio Ambiente, porque mudou também, né? Secretaria de Meio Ambiente... Esporte e lazer, obrigada. Enfim, o cidadão comum, né, sem ser a pessoa que está conosco no dia a dia, né, que a gente está falando, servidor público e sociedade civil, quando trabalha com controle social, é um bicho chato. Né, então, só fala disso. Então, as pessoas que estão no nosso redor geralmente conhecem os termos. Mas o senso comum não conhece. Né, então, quando você obriga a disponibilização de um conteúdo mínimo de informação, você também está preparando a sociedade para te perguntar. Mas isso não pode ser um pressuposto. Está lá no site. Vai lá e vê. Não que a gente precise também ser paternalista no ponto máximo, nada disso. Mas o quanto mais explicado formos, melhor será o acesso. Como conteúdo mínimo, né? Registro das despesas, mas isso a LRF já determinava, repasses, transferências, telefone, né? Horário de atendimento, porque muitas vezes, né, o cidadão buscava algum atendimento na repartição. Não, só abre 10. Assim, ok, aí na outra repartição abre 9. Assim, mas se não sabe qual horário que... Né, se fosse um horário único, tudo bem, e mesmo horário único teria que ser expresso. Mas essa informação de que horas abre, que horas fecha, é fundamental para o usuário, para aquele que vai ter o serviço. Sendo uma preocupação, então, na legislação, essa informação de conteúdo. Informações concernentes a processo licitatório, né, também é interessante, porque a publicação do extrato do edital, enfim, a publicação do processo licitatório já era obrigatório. Né? Porém, quando você estabelece que a publicação deve acontecer na internet, né, na página do ente, né, você amplia, inclusive, a possibilidade de uso dessa informação. Né? Um cidadão comum que não teria um interesse imediato por determinada licitação ou não, quando você tem essa relação de licitações ocorridas, pode sim gerar interesse, ou seja, você também cria demanda. A partir do momento que você centraliza a informação, você também pode criar demanda.
Dados gerais de acompanhamento de programas. O município do Rio, o município executivo, né, não divide as suas informações nesse formato de transparência, o que pode ser até um dificultador, mas não inviabiliza em si, né? Mas a partir do momento que você tem um projeto, um programa, né, um programa de governo, e você consegue acompanhar esse programa de governo, você também auxilia o monitoramento desse político que foi eleito, né? Respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. Isso é uma forma, né, de estimular outras pessoas a fazerem questionamentos também, né, a partir de exemplos. Você estimula, você amplia, né, o que pode ser perguntado. Não o que pode ser perguntado, porque basicamente tudo pode ser perguntado, salvo o que tem restrição legal, né? Mas o cidadão comum que não tem o hábito do uso dessas ferramentas, mas se perguntaram isso, por que eu não posso saber também? Né? Então, você amplia, você potencializa. Necessariamente, a divulgação deve ocorrer pela internet. Aí, claro, na lógica, né, da sociedade, da sociedade online, né? São requisitos dessa transparência ativa, né? Conter ferramentas de pesquisa. Provavelmente aqui, todos nós já consumimos online, né? Já procuramos, mesmo que não tenha comprado online, mas procuramos alguma coisa na internet e acabamos comprando na loja. Ninguém, acredito eu, né, que ao consumir tenha entrado site por site, baixado todas as páginas. Provavelmente a gente colocou no Google, cadeira, sei lá, televisão LG 32 polegadas. Né? Nessa busca, o Google trouxe para a gente inúmeras opções, né? Para a gente ali selecionar o que nos interessaria. Essa ferramenta de pesquisa é o que é natural, o que quem utiliza, quem navega, né, quem utiliza a ferramenta da internet tem como regra. Né? Então, consequentemente, o ente público, a partir do momento que coloca a obrigação de ter uma ferramenta de busca, está dialogando, sim, com esse cidadão, com esse indivíduo que está acostumado a utilizar essa ferramenta. Como requisito, né, a possibilidade de baixar os dados, a possibilidade de baixar os dados amplia o uso que pode ser feito da informação. Né? A gente podendo... hoje, né, muitas vezes uma criança de 12 anos provavelmente conhece mais internet, conhece mais ferramentas do que a gente. Né? A gente não pode restringir o uso que esse novo cidadão, que esse novo indivíduo pode fazer dessa informação pública. Inclusive, renovar a própria administração. Porque você nunca pensou em cruzar esse dado com aquele, e com essa ferramenta aqui, enfim, trazer novas possibilidades. Só que isso só é possível se você disponibiliza dados que possam ser manipulados, não no termo ruim, né, manipulado dolosamente, mas utilizados, repensados, comparados, pesquisados, como requisito, né, dados abertos. Essa lógica de dados abertos, ela muito se relaciona com a possibilidade de baixar informações, mas dados abertos têm a particularidade que você pode automatizar. Né? Então, que é hoje que o Serenata de Amor, né, trabalha muito, que é um sistema, eu acho que até um aplicativo, não sei, mas é um aplicativo que ele, de forma automatizada, ele consegue fazer o que o humano demoraria dias, meses, talvez. Né? Em poucos minutos, por serem dados abertos, ele consegue automatizar essa forma de monitoramento. Autenticidade, obviamente. Né? Toda a informação disponibilizada pelo ente público deve ser verdadeira, mas isso é claro. Né? A atualização dos dados. Porque esse item também é muito importante. A partir do momento que você navega e você se depara com uma informação que não está atualizada, você acredita que nada está. Né? Isso é o que naturalmente se tem ao utilizar a internet. Né? Então, a partir do momento que você tem atualização, a partir do momento que a pessoa que está navegando
sabe que a última informação é aquela que ele está tendo acesso, isso também estimula o uso. Outras formas de contato, para além da internet, né? Então, questões físicas de acesso, acessibilidade, obviamente, a gente precisa falar para todos os públicos, né? Então, deve ser uma preocupação do ente público. O acesso à informação, então, é assegurado mediante a criação de um serviço de informações ao cidadão, né? O ente público ele deve disponibilizar um departamento ou uma área específica para esse atendimento, exatamente para atraí-lo, né? E, eventualmente, realizar audiências ou consultas públicas, incentivando a participação popular. Hoje, em primeira e última análise, estaríamos também fazendo isso, né? A participação da sociedade com as informações né, pensando junto com o controle externo as informações possíveis disponíveis, né? Pontos importantes da cultura da transparência ativa. Navegabilidade com busca, informação atual com possibilidade de uso dos dados, linguagem acessível. Não adianta nós continuar, falam isso para direito, né? O campo do direito ele fala em latim, né? Para você ser um bom advogado, você precisa citar em latim. Isso, na verdade, você distancia do seu né, do seu cliente, enfim, você distancia o cidadão comum, inclusive para o uso para o entendimento do judiciário. O ente público ele precisa ser acessível, não que ele precise ser tati-bitati, né? Não nesse nível, mas ele precisa optar por termos. Temos também que entender que a nossa população ela tem uma baixa escolarização, né, uma baixa qualidade de compreensão de texto, enfim, isso precisa ser uma preocupação. A gente precisa atingir a esse público também, enfim, né, o público da sociedade brasileira, né, para além de nós. Sem obrigação de dados pessoais. Isso para a transparência ativa é importante, porque a partir do momento que você obriga a inserção de dados pessoais, você restringe o acesso, né, a preocupação da lei de acesso à informação é ampliar sempre o acesso. Na transparência passiva, o cidadão ele é exemplificativo, né, o que o cidadão tem direito de obter. Nós temos que sempre ter em mente que a informação, toda informação pública, ela deve ser acessível. A exceção é quando existe expressamente restrição legal. Né? Então, em tese, a priori, tudo pode ser disponibilizado, salvo aquilo que expressamente é previsto. E para você fazer a restrição da informação, ela precisa ser de forma fundamentada também. Especificamente aqui falando para o Tribunal de Contas, está como possibilidade da transparência passiva a divulgação, né, a divulgação de informação de inspeções, auditorias, prestações de contas, tomadas de contas, ou seja, o que nós, em princípio, poderíamos entender como um documento público com restrição. Mas nós estamos investigando, né, o resultado de um trabalho de investigação. Esse resultado de trabalho de investigação, uma vez concluído, né, e não tendo outro tipo de restrição, não tendo informações sensíveis, ele pode sim ser divulgado. Pontos importantes da cultura da transparência passiva. Respeito ao prazo, né, a lei de acesso à informação determina prazo de resposta, né, até 20 dias, né, então não são 20 dias. O atendimento da transparência passiva ela deve ser imediato, quando possível. Porque é também um ponto importante do respeito ao prazo. Hoje, o cidadão que navega, que utiliza a internet, ele é muito imediatista. Então, se demoramos para responder, é possível, né, que esse interesse do cidadão também não seja, também se esgarce. Né? E é exatamente isso que a gente não quer fazer. A gente quer manter o cidadão
auxiliando, perguntando, sendo um olhar, né, olhar do todo o tempo inteiro. Informação integral, né, quando possível, quando não tiver dados sensíveis, claro, né, comunicação sobre a disponibilização da informação, não adianta responder e não avisar que respondeu. Informação sobre a possibilidade de recurso, porque também temos que trabalhar com a educação desse cidadão que está questionando. Se a gente não pode responder, ou se responde não de forma integral o que é perguntado, a gente deve se tratar de forma didática. Falar, olha, você tem direito a recurso. Porque não necessariamente todo cidadão sabe. Linguagem sensível e obrigatoriedade de informações pessoais mínimas para a obtenção da informação. Ou seja, só aquilo que é necessário para dar a informação. Consequentemente, você precisa ter ou telefone, ou endereço, ou e-mail, né? Mas CPF, dados que não sejam necessários para o fornecimento da informação não devem ser requisitados. Vamos fazer um teste sobre cultura da transparência. É possível divulgação ativa da remuneração nominal dos servidores? É possível? Nominal, com divulgação do nome e do salário. De forma ativa. Acho que está metade pode, metade não pode. Acho que metade pode, metade não pode. A minha não, dos outros pode. É possível acesso ou cópia aos ofícios aprovados de solicitação de doações de mercadoria apreendidas? O pedido é esse. Eu gostaria de acesso ou cópia aos ofícios aprovados de solicitação de doações de mercadorias apreendidas. É um pedido proporcional? É possível? Mas também temos apreensão em outros entes, mas é possível, mas dessa forma, acesso ou cópia aos ofícios aprovados de solicitações de doações de mercadorias apreendidas? É possível informações acerca de regime de tributação diferenciado, lista de empresas que, em tese, recebam benefícios fiscais? Chega um cidadão e fala assim, olha, eu quero todas as empresas que receberam benefícios fiscais do município. Eu quero essa relação. Então, estamos na conclusão que tudo é possível. Eu gostei. Divulgação ativa da remuneração já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né? É possível sim, inclusive no voto da ministra Carmen Lúcia, ela estimula a divulgação exatamente voltada para a cultura da transparência, como exemplo. Se a remuneração ela como conteúdo público, que em análise mais próxima, ela seria um dado sensível, né? O salário de cada um só interessa ao próprio e a esposa na hora da separação, né? Ou o marido na hora da separação, aos filhos. Mas se essa informação, que num primeiro momento ela seria uma informação bastante sensível, bastante restritiva, ela deve ser pública, ela é exemplificativa. Né? Então, é essa visão que devemos ter. Se a gente divulga o salário, é basicamente isso. A restrição da informação ela deve ser sempre em último caso e sempre quando há justificativa para isso. Né? Justificativa legal ou constitucional, né? Dados sensíveis no caso do indivíduo. Né? Acesso ou cópias aos ofícios? Não. Mas por quê? Ela não é proporcional. Quando você pede genericamente, eu quero todo, não falou todos, né? Mas quando você pede genericamente acesso ou cópia aos ofícios, você pode entender como ele está pedindo tudo. Desde que Dom João chegou aqui, até agora, o que foi doado. Não seria um questionamento proporcional. Mas você pode negar
Você pode negar? Pode negar. Mas quando você negar, você vai responder, olha, o seu pedido dessa forma, eu não posso te responder porque eu não sei. O trabalho para te responder, eu teria que buscar todo o arquivo. Isso demandaria 50 horas homem. Porém, se você restringir o período que você quer, eu posso te responder. Essa é a resposta ideal. Você não dá a resposta, né, faticamente, porém, você possibilita o recurso para que ele fale assim, não, ok, eu, na verdade, só quero 2012. Quando ele delimita o pedido, aí sim, o fornecimento é obrigatório. Mas, então, o que eu trouxe, na verdade, vocês não precisam responder a todos os questionamentos. Questionamentos desproporcionais, não é o fundamento da lei. Porém, ao responder, e ser essa pergunta possível, né, sem nenhuma outra restrição, aí sim, tendo limitação, tendo definição de tempo, tendo definição de modo, vocês sim devem responder. E último, se é possível, né, a relação de empresas com isenção fiscal, é sim possível, né? Todas essas perguntas, eu pesquisei no último grau de recurso da CGU, né? Então elas foram negadas 2 vezes, porque nós precisamos sim de ter uma cultura da transparência desenvolvida, capilarizada, né? Provavelmente o primeiro não entendeu a pergunta no regime de tributação, por exemplo. Mas isso margeia a questão da empresa, do sigilo da empresa, do sigilo de contábil da empresa. Porque esse regime de tributação, em especial, porque eu li, enfim, mas esse regime de tributação você precisava optar. Né? Então, você optava entre as margens. Você, ao optar, a primeira negativa era de proteção a essa empresa que estava optando. Só que, na verdade, você tinha, nesse caso, uma opção de uma grande variação de orçamento. Então, você não identificava efetivamente o orçamento da empresa. Né? Tipo, de 100 mil a 2 milhões. Né? Então, quem fez a opção está entre 100 mil e 2 milhões. Mas essa variação é tão grande que você não tangencia a questão de proteção de dados. Né? Cultura da transparência, esse é o site do Tribunal de Contas. E aí, só para ver se nós antes falamos, a última atualização... Poxa, a última atualização é de 2015, né? Tanto relacionado a obras, como relacionado também à educação. Não é isso que a gente quer para o nosso usuário. Né? Então, a informação atualizada ela deve ser algo que nós buscamos o tempo inteiro. Ou seja, a gente quer estimular que o cidadão comum utilize e entenda o site do Tribunal de Contas, entenda o Tribunal de Contas como um tribunal transparente, um tribunal atualizado, um tribunal que está à disposição também para ser um facilitador do controle social. Observatório Social do Brasil, Rio de Janeiro. Então, nós somos uma associação, né, uma organização sem finalidade lucrativa. Né, não temos, entre os nossos voluntários, nenhum voluntário com filiação partidária. Isso é uma condição fundamental do observatório, que nos garante, eu acredito, e a rede de observatórios, nos garante autonomia na nossa atuação. Né, porque, independentemente de qual partido esteja, o objetivo do observatório é a melhoria da gestão. Né, nós buscamos a transparência e a qualidade na aplicação dos recursos públicos, por isso somos tão próximos. Né, acho que nós temos um DNA comum, e cada observatório ele é voltado, cada observatório, no nosso caso, no município do Rio de Janeiro, mas cada observatório é voltado para o próprio município que ele tem sede. Né? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos observatório no município do Rio de Janeiro, no município de Teresópolis, Niterói,
São Pedro da Aldeia, Araruama, e eu vou esquecer os amiguinhos, mas está no nosso site. O Observatório Social do Rio de Janeiro, né, além de acordos de cooperação que nós temos com o Conselho Regional de Contabilidade, com a OAB, com o CAL, né, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com a Veiga de Almeida, com a EBAP, da FGV, nós somos colaboradores do Grupo de Trabalho de Controle Social, que o Tribunal de Contas é integrante também, né, é integrante com voto. E em decorrência da nossa participação no GTCS e dos nossos trabalhos em comum, nós temos a contribuição do Tribunal de Contas na capacitação dos nossos voluntários. Inclusive, gostaria de agradecer mais uma vez, Marcelinho, pela capacitação, pelas aulas. Mais tarde teremos a capacitação módulo 2 também, entre outras parcerias. Temos como capacitação obrigatória, né, módulo 1, falando especificamente sobre transparência e controle social. E o Observatório possui um grupo de trabalho que trata especificamente sobre transparência. Nós entendemos a Lei de Acesso à Informação e a Constituição, vamos colocar em ordem, né, a Constituição e a Lei de Acesso à Informação como ferramentas fundamentais para o controle social. Então, sendo ferramentas que devem ser utilizadas, a gente precisa que o nosso voluntário também domine não só a legislação, como também domine o uso, a pesquisa, o questionamento, o acompanhamento do cumprimento. O Observatório Social, ele mensalmente, ele busca nos sites, né, analisa a transparência ativa dos sites e trabalha como, nesse momento, estamos avaliando a administração indireta do município do Rio de Janeiro. Desenvolveremos um indicador de transparência. Com qual finalidade? O município do Rio, ele está, a partir da terceira avaliação da CGU, né, nós caímos diversas posições, e o que foi mal avaliado no município é que nós não respondemos no prazo e nós não respondemos o que é perguntado. Só isso. Então, é um objetivo do observatório que a transparência do município do Rio seja melhorada, né? Exatamente para estimular a participação da sociedade. O município ele precisa, nós em auxílio, né, o município, a gente precisa compreender onde está essa questão de processo, né, onde está o gargalo para não responder no prazo, e também a própria sensibilização do servidor que responde. Porque se você responde aquilo que não é perguntado, você tem dois trabalhos. Primeiro, você não está atendendo a requisição de princípio, né? E segundo, você vai ter o trabalho do recurso. Princípios de transparência, né? Nós do Observatório Social, não só monitoramos a transparência do município do Rio de Janeiro, como também somos transparentes. Em dia 13 de março, agora, nós fizemos a nossa prestação de contas quadrimestral. Em maio, agora, faremos a primeira prestação de contas também do primeiro quadrimestre. Então, a transparência para o Observatório Social é um valor, né? A gente entende que a gente só pode cobrar e só pode monitorar aquilo que nós também somos. Então, não só prestamos contas dos recursos recebidos, né, todas as nossas contribuições, elas ou são dos nossos próprios associados, ou de mantenedores, pessoas jurídicas, que não tenham qualquer relação política, né, é uma condição também, como também fazemos prestação de contas das nossas próprias atividades. Essa palestra, inclusive, fará parte do relatório do quadrimestre. Conclusão, né, a Lei de Acesso à Informação, ela trouxe uma grande revolução na forma de entendimento do conteúdo público, né, do que é informação pública. Mudou o paradigma. Hoje nós precisamos estar voltados para a intensificação da cultura da transparência. Precisa ser um valor também, precisa ser um objetivo, não só da sociedade, como também dos entes públicos, né? Claro que, como toda mudança, como todo processo, há necessidade de uma reestruturação. Rotina, processo, formas de entendimento
da atuação do servidor, mas ela é extremamente necessária. Nós estamos falando para todos, mas também estamos falando para um público que é o cidadão do futuro. A gente precisa deixar preparado um Estado para esse cidadão que vem. A cultura da transparência ela deve ser internalizada nos entes e também deve ser internalizada na sociedade. Somente assim teremos a sociedade exercendo seu direito e dever de participação social. Obrigada. São nossos contatos, nosso site, agradeço. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Boa tarde, Tatiana. Meu nome é Marco Aurélio. Eu sou lá da Baixada Fluminense. Eu tenho alguma experiência também nessa área aí. E a gente está caminhando. Queria saber da sua experiência, qual a dificuldade maior para a gente buscar essas informações junto às entidades, junto às prefeituras. Por exemplo, você deu o exemplo do observatório algumas cidades, relembra depois se tem alguma coisa na Baixada, até para a gente fazer o contato também, que é importante isso aí, para buscar fazer uma experiência, que a gente tem um grupo também que faz essa discussão lá na Baixada Fluminense. Tá bom? Eu queria saber da sua experiência, qual a dificuldade, que a gente precisa melhorar, até os tribunais de contas, que é a responsabilidade nossa que estamos para o lado de cá, né? Nós estamos de um lado, e eu, como cidadão, estou do outro, em algum momento também me questiono como é que a gente pode fazer o tempo todo para melhorar. Bom, primeiro, acesso aos dados. A grande dificuldade de transparência é quando os dados não estão disponíveis ou eles estão disponibilizados de tal forma que a busca por eles seja difícil. Se a informação está lá, mas ela está lá de forma desorganizada ou em excesso, ou junto a tantas outras coisas que o cidadão não tem acesso, isso, na verdade, é não disponibilizar. O município do Rio tem duas questões para além da questão do prazo e para a questão da qualidade de resposta que precisam ser melhoradas no Executivo. Primeiro, a disponibilização dos contratos. O município do Rio não disponibiliza os contratos assinados e também a possibilidade de busca. Só que sem a possibilidade, assim, se eu tivesse que optar por alguma coisa para resolver, coloca a busca. Busca do objeto. E aí que o cidadão ali brinque, utilize a ferramenta. A gente precisa também sair dessa passividade. Acho que, sim, o ente precisa ser mais transparente, mas a sociedade também precisa participar mais. E vamos falar porque o Observatório Social do Brasil Rio de Janeiro entende como um dos nossos deveres o apoio a outros observatórios no interior do Estado. Então, conte conosco no apoio. Mais alguém? Eu queria aproveitar para até dar uma notícia. Essa questão de controle social, a gente poderia botar até um slide assim, em construção. Estamos trabalhando para melhor atendê-lo, né? Então, falando um pouquinho do nosso tribunal, além de a gente ter como esse fomento do controle social no nosso plano estratégico, desde 2010, a gente criou um grupo de controle social interno, que o Cláudio é o coordenador, e a gente está tentando, aos poucos, melhorar as nossas disponibilidades de informações. Hoje, o Rodolfo estava mesmo explicando, todos os contratos, todos os processos que passam pelo tribunal a partir do momento que eles são apreciados pelo plenário, eles já estão disponíveis para consulta, digitalizados, e estão disponíveis para consulta ao tribunal. Quer dizer, existe essa busca, essa possibilidade de busca, né? Fala um pouquinho sobre isso, Rodolfo, por favor. Rodolfo é o nosso chefe da informática. Inclusive, a questão da auditoria, né? Só em 2015, isso foi um indicativo para a gente adotar um processo eletrônico para esse tipo de processo. Então, hoje, as auditorias estão em formato eletrônico justamente para atender essa demanda da transparência. Pela busca, você consegue chegar às auditorias. Sim, sem dúvida. E a ideia é até digitalizar os antigos também, né? Um dos pontos fracos do nosso site é justamente a busca por auditoria. Que a busca que está lá era aquelas auditorias antigas que a gente cadastrava. E agora está sendo feito, lá na informática, uma nova pesquisa com
utilizando a base geral de todos os processos do tribunal, filtrando pelo tipo de processo a auditoria. Tá? Vai ficar mais fácil. E essa questão do controle social, a gente é avaliado pela Atricom, que é a Associação Nacional de Tribunais de Contas. Eles têm um questionário que eles fazem auditoria em todo o sistema Tribunal de Contas para ver pontos fracos. E tem um item específico, né, que é sobre controle social. E a gente foi avaliado com vários pontos que eles levantaram em relação a fragilidades nossas, em relação à nossa ouvidoria, né, e que a gente está trabalhando em cima de tentar melhorar. Não é isso? E são metas do nossa política de gestão por resultado, que é uma política que... Porque o plano estratégico é uma coisa muito ampla, pode parecer muito abstrato, mas o nosso plano estratégico, ele se reflete numa política de gestão por resultado, em que tem metas específicas a serem alcançadas anualmente, né? E isso é publicado, a gente tem notas, isso é avaliado, né? E nossa meta específica sobre controle social tenta atender exatamente essas exigências da Atricom, em cima do questionário deles, que foram apontadas as nossas fragilidades. Mas então, Tatiana, eu queria agradecer aqui em nome do tribunal sua presença, foi muito elucidativa para a gente e uma grande oportunidade da gente continuar essa parceria. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença.